Você sabia que há um óleo natural, simples, mas poderoso, que pode ser a chave para desbloquear esse fluxo que você acha que já foi perdido? Não é mágica, não é uma promessa vazia, é algo respaldado pela ciência, que pode ajudar seu corpo a lembrar o que ele era capaz de fazer. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Mas antes que você diga, isso não pode ser para mim, preciso te contar uma verdade simples e profunda. O tempo não apaga tudo, o corpo tem memória. E ao contrário do que muitos dizem, você não precisa aceitar o que está acontecendo. Você pode resgatar, você pode reconectar. E se começar hoje, pode começar a sentir os primeiros sinais de resposta muito mais rápido do que imagina. A cada dia que passa, o corpo perde mais da sua resposta. Ele vai se acostumando com a falta de estimulação e com a falta de movimento. E acredite, o cérebro também vai desacostumando de sentir prazer. E é isso que acontece com tantos homens. Eles desistem antes de tentar, achando que a idade é uma sentença definitiva. Mas a verdade, meu amigo, é que seu corpo ainda quer responder. Ele só precisa de um estímulo. Hoje você vai entender por que essa falha no fluxo acontece e como um simples ajuste, quase escondido, pode fazer a diferença. E mais importante, você vai entender que não precisa recorrer a tratamentos pesados ou desconhecidos. Há um caminho simples e natural, ao alcance das suas mãos. E esse é o primeiro passo para você voltar a ser o homem que você deseja ser. Você provavelmente já ouviu que a idade é a culpada por boa parte das mudanças no corpo. E sim, a idade tem seu papel, mas na maioria das vezes o que realmente está acontecendo não tem tanto a ver com os números que você vê no espelho. O que está acontecendo é muito mais sutil, muito mais silencioso, algo que vai além da superfície do envelhecimento. É uma inflamação que não dói, mas que está lá, sutil, afetando a circulação de maneira invisível. Os vasos sanguíneos da região pélvica começam a se estreitar, a circulação diminui. O fluxo de sangue, que deveria chegar livremente aos lugares que precisam, não chega. E quando ele não chega, as ereções começam a falhar. Não porque você está velho demais, mas porque o corpo, sem esse fluxo vital, começa a responder de maneira mais lenta ou até não responde. Esse é o erro silencioso, o bloqueio invisível, que com o tempo vai afetando muito mais do que a ereção em si. Ele afeta sua confiança, sua autoestima e até sua percepção de si mesmo como homem. Agora, aqui está o ponto crucial. Não é que você tenha perdido a capacidade de se conectar com seu corpo. O que aconteceu foi que a circulação foi diminuindo de forma tão gradual, tão imperceptível, que você nem percebeu. A boa notícia é que, ao contrário do que muitos pensam, o fluxo sanguíneo pode ser reativado. O que estava adormecido pode ser despertado. E o que você pensa ser uma condição normal da idade pode, na verdade, ser um erro da falta de atenção. E é aí que entra o óleo. Não é uma fórmula mágica, mas uma forma natural de reestabelecer o fluxo de sangue. O que ele faz é muito simples. Estimula a região, ajudando a descongestionar os capilares, permitindo que o sangue circule melhor e chegue onde precisa chegar. A aplicação direta, com um toque consciente, ativa a circulação. Não se trata de um remédio, mas de um ajuste local, uma forma de lembrança para o corpo de como ele deve funcionar. Você sabia que, assim como acontece com qualquer tratamento, o local de aplicação faz toda a diferença? É um erro mais comum do que se imagina. Aplicar o óleo no lugar errado e esperar resultados miraculosos. Acontece que o corpo, com toda a sua complexidade, exige atenção aos detalhes. E no caso da disfunção erétil e da perda de potência, a região a ser estimulada não é qualquer ponto aleatório. A região mais crucial, muitas vezes negligenciada, é o períneo, o espaço entre o escroto e o ânus. Isso pode parecer estranho ou até desconfortável para alguns, mas é nessa área que passa uma rede de nervos e vasos sanguíneos essenciais para a ereção. Ali concentra-se uma verdadeira central elétrica, responsável por comandar as respostas do seu corpo. Mas a maioria dos homens nunca pensa em tocar ou massagear essa região. E isso é um erro. O ponto exato onde o óleo deve ser aplicado não é aleatório. Quando você aplica o óleo no períneo, você está estimulando diretamente esses nervos e vasos. Estimulando uma área que por muito tempo ficou esquecida, mas que tem um papel vital em ajudar o corpo a recuperar a circulação, a sensação e a resposta sexual. Sem esse toque específico, você simplesmente não estará atingindo o núcleo da questão. É como tentar fazer um carro funcionar sem ligar a ignição.
Por mais combustível que você tenha, o motor não vai funcionar sem o comando certo. E aqui está a grande chave: a massagem no períneo, realizada de forma consciente e cuidadosa, não só ativa a circulação, mas também manda sinais ao cérebro sobre o que está acontecendo. O cérebro, que muitas vezes desacostumou-se de reagir, começa a perceber que o corpo está sendo estimulado, que há vida ali, que há movimento. Esse simples toque reconecta o cérebro ao corpo de uma forma profunda, e o corpo começa a entender que ainda pode responder. Você pode imaginar o quanto isso vai mudar a forma como o corpo começa a reagir? A ereção não começa só nos genitais, ela começa no cérebro, e o estímulo correto dessa região envia sinais de prazer e vitalidade ao longo de todo o corpo. A massagem no períneo é um caminho direto para reativar essa rede neural de forma eficaz. Um gesto simples que tem o poder de mudar a forma como você se conecta com sua própria virilidade. O óleo, quando aplicado no local certo, potencializa o efeito da massagem. Ele não é só um lubrificante, ele auxilia no desbloqueio de capilares e na ativação de nervos que estavam adormecidos. Ele torna o processo mais eficaz e, ao mesmo tempo, mais natural. Não há necessidade de complicar. Um gesto simples com o produto certo e no ponto certo, e o seu corpo começa a reagir. Esse é um passo fundamental para quem quer se reconectar com a própria potência. Entender que, se o local da aplicação estiver errado, o estímulo não vai atingir o seu verdadeiro objetivo. E ao aplicar o óleo no ponto certo, você estará dizendo ao seu corpo que ele não está esquecido, que ele não está além da recuperação. Ele ainda tem muito a oferecer. O óleo que estamos falando é um composto natural que tem ganhado atenção crescente por sua capacidade de auxiliar na recuperação da circulação e na melhoria das funções sexuais masculinas. Embora o mercado esteja cheio de produtos prometendo milagres, o óleo natural de copaíba e ricinó são dois dos principais aliados na saúde masculina quando aplicados localmente. Óleo de copaíba é extraído da resina de árvores da Amazônia e tem sido utilizado há séculos por suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e regenerativas. Ele é conhecido por estimular a circulação sanguínea, ajudar a desinflamar os tecidos e aumentar a resposta do corpo à estimulação. A copaíba não apenas melhora a saúde da pele, mas também tem um impacto profundo nas áreas onde a circulação é mais crítica, como a região pélvica. A aplicação tópica permite que ele atue diretamente sobre os nervos e vasos sanguíneos, promovendo um aumento no fluxo de sangue e proporcionando, assim, uma melhora nas ereções. Óleo de rícino, por sua vez, é derivado das sementes da planta de rícino e é reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e de estimulação da circulação. O óleo de rícino é eficaz no alívio de tensões musculares e na desintoxicação do corpo. Mas no contexto da saúde sexual masculina, ele pode ajudar a desbloquear áreas congestionadas e promover uma circulação sanguínea mais saudável, especialmente em zonas onde a tensão acumulada ou a inflamação podem estar impedindo o fluxo normal de sangue. Ambos os óleos trabalham de forma complementar para não só aumentar a circulação, mas também para melhorar a resposta do corpo ao toque e à estimulação. Quando usados de forma consciente e nos pontos certos do corpo, como o períneo, eles auxiliam na ativação de nervos e vasos essenciais para o processo de ereção. A aplicação desses óleos ajuda a restaurar o fluxo de sangue de forma suave e eficaz, permitindo que o corpo volte a responder ao estímulo sexual de maneira natural, sem precisar recorrer a tratamentos mais invasivos ou medicamentos que podem ter efeitos colaterais indesejados. Em resumo, o óleo de copaíba e o óleo de rícino não são apenas produtos de cuidados com a pele, são aliados poderosos na recuperação da circulação e do desempenho sexual masculino, atuando de forma natural e eficaz. Quando usados corretamente, com a massagem adequada, eles ajudam a restabelecer a vitalidade que o corpo de um homem 60 mais ainda pode ter, promovendo um reencontro com sua própria masculinidade. Muitos homens recorrem aos suplementos de testosterona na esperança de restaurar a vitalidade que acreditam ter perdido. Eles tomam pílulas, aplicam injeções, mas algo continua errado. Não importa o quanto se dediquem aos tratamentos hormonais, os resultados não são os esperados. E o que muitos não sabem é que a testosterona, por si só, não é a solução completa. A testosterona é importante sim, mas não é o único fator que vai garantir que seu corpo responda como antes. A testosterona é como a chave de um carro.
Sem ela, o motor não liga. Mas para o motor funcionar de verdade, ele precisa de combustível. E o combustível, no caso do seu corpo, é a circulação. Sem o fluxo de sangue adequado, a testosterona não chega onde deve e o corpo simplesmente não responde. Não importa quanto de testosterona você tenha circulando na corrente sanguínea, se o fluxo não for adequado, os resultados vão ser limitados. A testosterona é importante, mas ela precisa de um caminho livre para chegar ao destino certo. Imagine que você está tentando abastecer um carro, mas o tanque de combustível está furado. Por mais combustível que você tenha, o carro nunca vai funcionar. O mesmo acontece com a testosterona. Sem o fluxo adequado, ela não consegue atingir as áreas certas do corpo e, no final, o efeito desejado não acontece. Esse é um dos erros mais comuns. Muitos homens focam exclusivamente na reposição de testosterona, esquecendo-se de que o problema real pode estar na circulação. E o que acontece quando não se tem circulação adequada? O corpo perde a capacidade de resposta. É aí que entra o óleo. Ele não vai aumentar a testosterona, mas vai melhorar o fluxo sanguíneo, fazendo com que a testosterona tenha um caminho claro para atuar. Ao melhorar a circulação, o óleo cria a condição ideal para que o seu corpo possa realmente se beneficiar do que ele já tem. O óleo, na verdade, potencializa o efeito da testosterona de maneira natural. Ele acelera a entrega dessa substância crucial e, com isso, a resposta do corpo se torna mais imediata e visível. O segredo está em entender que não adianta tentar bombear mais testosterona no seu corpo se o seu sistema circulatório não estiver funcionando bem. O que você precisa não é mais testosterona, mas mais fluxo. E ao conseguir ativar esse fluxo, você vai perceber que gradualmente a resposta sexual começa a voltar. Não de forma forçada, mas natural, como um retorno às origens do corpo que já foi forte, vigoroso e que ainda tem muito a oferecer. É um erro comum pensar que ao aumentar a testosterona, todos os problemas serão resolvidos. A chave está na sinergia entre a testosterona e a circulação. Quando esses dois fatores trabalham juntos, o corpo começa a responder como deveria, de forma fluida, intensa, plena. E o óleo é o aliado perfeito para essa tarefa. Ele não substitui a testosterona, ele ajuda a funcionar melhor. Esse é o passo crucial para entender como desbloquear a virilidade e recuperar o controle sobre seu corpo. Rubens tinha 68 anos quando decidiu, quase por acaso, tentar algo que jamais imaginou que faria. Ele estava cansado dos tratamentos que não funcionavam, dos remédios que só lhe davam efeitos colaterais e das promessas vazias de clínicas especializadas. A disfunção erétil o acompanhava havia 7 anos, e a cada dia ele se sentia mais desconectado de si mesmo. A falta de libido, a vergonha de falar sobre isso com sua esposa e a frustração de não conseguir mais manter uma ereção eram os fantasmas diários que o atormentavam. Ele já havia tentado comprimidos, já havia tentado terapia, mas a confiança estava lá no fundo, como uma sombra que não o deixava respirar. Em um momento de conversa com um amigo, esse lhe falou sobre um óleo natural. Rubens riu, como se estivesse ouvindo algo irreal, mas seu amigo insistiu, dizendo que ele não perderia nada. Curioso, mas ainda cético, Rubens comprou o óleo e, sem contar a ninguém, aplicou-se na região indicada. E nos primeiros dias, ele não sentiu nada demais. Era algo simples, quase discreto, mas algo dentro dele dizia que ele precisava continuar. No terceiro dia, algo mudou. Ao acordar de manhã, ele sentiu uma sensação nova, algo que não sentia há muito tempo. Um calor suave, uma sensação de alerta no corpo. Nada grande, mas o suficiente para saber que seu corpo estava respondendo. No quinto dia, a ereção matinal voltou, algo que ele já não lembrava como era. E no oitavo dia, ele conseguiu ter uma ereção firme o suficiente para penetrar sua esposa, algo que parecia fora de seu alcance. Rubens, agora com 68 anos, não conseguia acreditar no que estava vivendo. O que mais o surpreendeu não foi o fato de a ereção ter voltado, mas o impacto que isso teve em sua autoestima e em sua vida íntima. O que mudou não foi só o corpo, foi a minha confiança, disse ele em uma conversa mais tarde. A sua relação com a esposa, antes marcada pela distância e pela vergonha, começou a se renovar. Ele não estava mais com medo de olhar para ela nos olhos, não estava mais temendo que ela notasse a sua falta de vitalidade. A recuperação de Rubens não foi mágica, mas foi verdadeira. Ele aplicava o óleo com paciência e atenção, e sua vida sexual passou a ser mais do que simplesmente uma questão de ereção. Era sobre se reconectar.
Ele sentiu novamente a sensação de controle, o prazer de tocar o corpo da esposa e principalmente o prazer de se sentir homem novamente. Rubens não era o único a passar por isso. Milhares de homens, como ele, sofrem em silêncio, acreditando que estão vivendo é normal para a idade. A história dele não é um conto de fadas. É a realidade de muitos homens maduros que, ao tomarem as rédeas de sua saúde, descobrem que o corpo ainda pode responder, ainda pode sentir prazer, ainda pode se reencontrar. O que Rubens nos ensina é que não precisamos aceitar o declínio sem tentar. O corpo tem uma capacidade de recuperação muito maior do que imaginamos. E com os estímulos certos, ele pode se renovar. A aplicação do óleo de forma consciente e com regularidade foi a chave para que ele pudesse resgatar sua confiança, sua energia e principalmente sua masculinidade. Isso não é algo exclusivo dele. Você também pode experimentar essa renovação. O processo é simples, mas o impacto é profundo. Você já parou para pensar como o simples ato de tocar o seu próprio corpo pode ser transformador? O que muitos homens não percebem é que a ereção, a libido, o desejo, tudo começa na mente. Quando o cérebro não está ativado, o corpo se recusa a responder. O toque consciente é o que cria esse elo entre o desejo e o desempenho. Sem ele, a desconexão é quase inevitável. O cérebro, acredite ou não, é o principal órgão sexual do corpo. Ele envia os sinais para que o corpo funcione da forma que você conhece. E o que acontece quando o corpo não responde como antes? Quando os sinais não são mais transmitidos de forma eficaz? A resposta é simples: o cérebro desliga. Sem o estímulo adequado, ele começa a ignorar o que está acontecendo no corpo. A comunicação entre o cérebro e os nervos que comandam a ereção enfraquece e você começa a sentir que talvez tenha perdido algo. Mas isso não é uma sentença de fim. Aqui está o ponto importante: o toque. O toque ativo, no local certo, na hora certa, é o que ajuda a restabelecer essa conexão entre o cérebro e o corpo. A massagem no períneo, por exemplo, não é apenas para aumentar a circulação. Ela tem o poder de ativar os receptores táteis na pele, que enviam sinais diretamente ao cérebro. O toque, esse gesto simples, é o que diz ao cérebro que o corpo ainda está vivo, que ele ainda é capaz de sentir prazer, de reagir ao estímulo. Sem esse toque, o corpo perde sua capacidade de ativar o desejo. Quando você usa o óleo de copaíba ou rícino e o aplica nas regiões certas com a pressão certa, o efeito vai além do que parece. O óleo não é apenas um produto de cuidado, ele é um catalisador. Ele estimula os nervos, prepara o corpo para responder. Ele manda sinais ao cérebro, dizendo que o corpo ainda é capaz de funcionar, de sentir prazer, de ser o que era antes. Isso não é uma questão de voltar no tempo, é uma questão de reconectar-se com a sua natureza, com aquilo que nunca deveria ter desaparecido. Porém, aqui está o maior segredo. O toque consciente é mais do que uma ação física. Ele é também emocional. Quando você se toca com consciência, sem pressa, sem vergonha, você está dizendo ao seu corpo e à sua mente: eu me aceito, eu me respeito, eu ainda sou capaz. Esse gesto é uma forma de resgatar a confiança em si mesmo, de lembrar o corpo de que ele ainda tem a capacidade de reagir, de sentir, de funcionar. E não é apenas uma questão de função. O toque também desperta a sensação. Homens que se tocam, que se exploram com paciência, sem medo ou vergonha, começam a sentir a si mesmos de forma profunda. O desejo não vem apenas do que vemos ou do que tocamos externamente. O desejo vem da sensibilidade, da capacidade de ouvir o corpo e dar-lhe atenção. É a mesma razão pela qual a masturbação, longe de ser um tabu, é uma forma de reavivar essa conexão. O toque é o ponto de partida para um ciclo de recuperação e reconexão com o prazer. Você pode estar pensando: ela nunca me falou sobre isso, então talvez não seja tão importante para ela. Mas a realidade é que muitas mulheres, especialmente aquelas que já passaram por uma vida de relacionamentos longos, sentem que o sexo e a intimidade são assuntos complicados e delicados, que exigem mais do que apenas o desejo imediato. Elas querem se sentir desejadas, querem sentir que o vínculo está sendo restaurado, que o toque é mais do que um gesto automático, mas um ato de carinho e respeito. O óleo, quando usado de forma consciente, não é apenas um gesto que vai beneficiar você, ele vai beneficiar a relação. Ao aplicar o óleo no seu corpo e tomar a atitude de cuidar de si mesmo, você está enviando uma mensagem de atenção e desejo à sua parceira. Isso não se trata apenas de melhorar sua ereção ou sua potência.
Trata-se de mostrar a ela que você ainda se importa, que está disposto a buscar um novo caminho para a intimidade, que você não está apenas aceitando o declínio da sua vida sexual, mas que está disposto a investir nela. O que você faz agora é o que vai determinar o seu futuro. Pode ser que você ainda tenha dúvidas, ainda sinta receio, mas é exatamente no movimento que a transformação acontece. Não espere até que seja tarde demais. O tempo não vai esperar por você, mas você pode tomar a decisão de mudar a sua realidade. Não desista do seu corpo. Não desista de si mesmo. O primeiro passo pode ser simples, mas ele abre as portas para um novo mundo. Um mundo onde você se reconecta com sua masculinidade, onde o prazer e a intimidade podem voltar a ser fontes de alegria e satisfação. O corpo ainda tem muito a te oferecer. Tudo o que você precisa fazer é dar esse primeiro toque. Não deixe o medo, a vergonha ou o tempo te impedirem de viver o que você merece. Você está pronto. O seu corpo está pronto. Vamos juntos, passo a passo, reconstruir sua confiança e sua potência. O futuro que você quer está ao seu alcance. Agora basta dar o primeiro passo.